é muito importante que você preste atenção, principalmente se você tem muita dificuldade financeira. Por onde que a gente começa a nossa organização financeira? Qual que é o primeiro passo que você precisa ouvir tudo que eu vou falar aqui. Não despreza, presta bastante atenção, anota se você quiser anotar e pratica. Três, dois. Fala aí pessoal, tudo bem? Se você ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Eduardo Araújo e eu sou um educador financeiro. Eu ajudo as pessoas a organizar a vida financeira, a sair do caos financeiro, sair das dívidas, aprender a saber como fazer para sobrar dinheiro, como fazer um planejamento financeiro e como começar a investir para montar uma reserva de emergência, né? Se você ainda não me conhece, então, novamente, muito prazer, seja bem-vindo aqui no meu canal. E assim, que você deve ter visto aí já no título desse vídeo, a gente vai fazer uma espécie de conversa, né? A partir de hoje, vou começar a postar vídeos. Vai ser qual que é a ideia, né, na verdade, desses vídeos aqui? A ideia é a gente meio que simular mesmo uma conversa, como se a gente estivesse conversando entre nós, né? Vai ser como se fosse ao vivo, então vou fazer o máximo possível para evitar qualquer tipo de corte nesses vídeos, para fazer como se fosse ao vivo mesmo, como se a gente estivesse de fato conversando, né? E provavelmente nos próximos vídeos eu vou sempre estar trazendo algumas pessoas aqui, alguns amigos meus, enfim, para a gente fazer uma espécie, como eu posso dizer, uma espécie de podcast, sabe? Tipo uma conversa. E aí eu vou interagindo com a pessoa vai me fazendo perguntas e tudo mais. E eu tenho certeza que as dúvidas dessa mesma pessoa serão também dúvidas de pessoas aí de vocês que estão me assistindo. E uma outra coisa também que eu preciso falar, que eu esqueci, lembrei. Cada vídeo vai ter um tema. Cada vídeo vai ter um tema. Esse aqui, como vocês devem ter visto aí também no título, o tema desse vídeo aqui vai ser por onde começar. E assim, hoje eu estou sozinho aqui, não trouxe ninguém pra gente poder fazer uma conversa, então vamos imaginar, né, que nós estamos conversando, que você está aqui do meu lado, aqui no meu escritório, que a gente está conversando, tá? A gente está tendo esse bate-papo e a gente vai descobrir por onde que a gente começa a nossa organização financeira. Estou com uns slides aqui para poder me ajudar nesse primeiro vídeo nosso, nessa nossa primeira conversa, tá bom? Assim, a ideia principal desses vídeos aqui, dessas nossas conversas, digamos assim, é agregar valor para você. Eu quero que você saia de cada vídeo que você assistir até o final, eu quero que você saia pensando, refletindo, praticando aquilo que eu vou passar para você, aquilo que eu quero que você aprenda. Porque é muito importante, não adianta a gente somente aprender. Tem uma coisa chamada obesidade cerebral, que é quando a gente aprende muita coisa, sabe? Coloca muita coisa na cabeça e tudo mais, só que não pratica nada. A gente fica com obesidade cerebral. Muitas informações, mas nada de prática. Então quero que você, de fato, saia de cada vídeo já praticando, já colocando em prática aquilo que você aprendeu, tá bom? Vai ser muito importante para mim. Eu quero, de fato, poder agregar valor para você. Eu quero que você saia de cada vídeo falando, nossa, esse vídeo foi muito bom, eu pude aprender, eu vou colocar em prática e vai fazer diferença para mim. Isso vai me ajudar bastante, tá bom? Então, assim, vamos começar o vídeo. Por onde que a gente começa a nossa organização financeira? Esse vai ser o assunto. Só que eu queria começar esse vídeo falando o seguinte: por onde que a gente não deve começar a nossa organização financeira? Isso acontece muito, a gente sabe, isso acontece bastante, né? As pessoas acabam achando que, por exemplo, cortando os gastos é onde a gente deve começar. Se eu perguntar para você, por exemplo, por onde que você tem que começar a sua organização financeira? O que você vai me responder? Muito provavelmente você vai dizer: é só começar a cortar alguns gastos que eu tenho a mais aí, que eu estou fazendo a mais. Olha, tem que dizer que não. E tem mais, tem pessoas que ainda acham também que é só pegar uma planilha de computador, um papel e começar a anotar ali, começar a anotar o que ela recebe, começar a anotar as despesas dela. As pessoas acham que tem que começar por uma planilha. Só que não, você não tem que começar por uma planilha, você não tem que começar anotando os seus gastos. Não faz sentido algum você anotar os seus gastos. E por que eu falo isso? Imagina que você chegue na sua casa depois de um dia de trabalho, ou um dia comum que você vai fazer um passeio, alguma coisa assim do tipo, e aí você começa lá, hoje eu gastei isso, eu gastei com aquilo, tudo mais, aí você faz o total lá, beleza, gastei R$ 200. Tá, mas e aí? O que você vai fazer agora? Qual vai ser o seu próximo passo? Você entende que eu quero te dizer que não,
o que eu quero te passar com isso? Por que eu falo que não faz ideia você anotar seus gastos? Porque você já fez, você está anotando ali, mas já foi, você já gastou, não tem como você voltar atrás. Já passou. O certo a gente fazer, o que é? É a gente determinar os nossos gastos antes. Então a gente não anota gasto depois, a gente determina antes de fazer. Então antes de você sair, né, você tem que falar, tem que determinar. Bom, eu tenho R$ 200, então eu tenho que gastar R$ 200. Eu vou comprar isso, aquilo outro, então eu tenho que gastar até R$ 200. E aí você vai, sai, vai controlando e determina. Quando você chega na sua casa, aí sim você vai conferir lá se de fato você conseguiu cumprir com aquilo que você determinou. E aí se você conseguiu, ótimo, parabéns. Se você não conseguiu, aí sim, aí você tem que pensar, refletir, falar, opa, peraí, onde foi que eu gastei a mais aqui? E aí da próxima vez você tem que se policiar, tem que tomar cuidado para não cometer esse mesmo erro, tá bom? Então, não adianta anotar gastos, não adianta você começar querendo cortar os seus gastos, tá bom? Porque isso se torna até algo sacrificante para algumas pessoas. Elas acham que controlar as finanças, para começar a controlar as finanças, elas precisam cortar os gastos, aí elas ficam desanimadas, porque vai ter que cortar passeio, vai ter que cortar uma pizza que ela come ali no final de semana e tudo mais. E a ideia de você controlar as finanças não é ser algo maçante, algo chato. A ideia de você controlar as finanças é você sentir prazer, sabe? É quando você sair, você saber que você tem dinheiro, que suas finanças estão organizadas, que você passar o cartão ali e passar tranquilamente, porque você sabe que tem condições, porque você determinou, porque você fez um planejamento e você sabe que tem dinheiro ali suficiente, que você separou aquela quantia para poder fazer aquele passeio, comer aquela pizza e tudo mais, entende? Então, assim, uma coisa certa, vou falar uma coisa para vocês. Uma pergunta, na verdade, né? O que é mais fácil, né? O que é mais difícil, na verdade? O que é mais difícil? É a gente começar a controlar as finanças, se organizar financeiramente, ou a gente manter? Qual seria a sua resposta? Obviamente que é a gente manter, porque para começar, todo mundo começa. É fácil começar, você dá o primeiro passo ali, né? Tudo bem, para algumas pessoas, eu não vou generalizar, mas algumas pessoas não conseguem começar. Mas quando você dá o primeiro passo, a princípio é fácil, é fácil. Ah, hoje eu vou começar a controlar minhas finanças, pronto. Você já tomou a iniciativa, você já deu o primeiro passo, né? Foi de querer começar. Mas manter é o que é mais difícil. E aí se você pega uma planilha, por exemplo, se eu chegar em você e te mostrar uma planilha, ó, vamos lá, fala aí pra mim todas as despesas, tudo que você tem, quanto você recebe, vamos somar tudo aqui. Ó, é o seguinte, tá ultrapassando, vamos ajustar aqui bonitinho. Quando você for no mercado, você não pode gastar 500, tem que gastar 400, tudo mais. Talvez no primeiro mês você consiga, tudo bem, só que no segundo pode ser que você não consiga mais, porque é um pouco mais difícil manter. Então, assim, uma coisa é certa, para você poder controlar suas finanças e manter isso, a gente precisa trabalhar o que eu gosto de chamar de fatores internos, né? São questões que estão relacionadas ao nosso cérebro. Por exemplo, inteligência emocional. Inteligência emocional é super importante, não só para as finanças, mas para a nossa vida como um todo. Outra coisa também que eu chamo de fatores internos são os nossos padrões mentais. O que são os padrões? É tudo aquilo que você faz de forma automática, sabe? Que você faz sem perceber. É um padrão que você tem. São seus hábitos, digamos assim. E também tem isso eu ensino no meu curso, que são os sabotadores financeiros. Cada um de nós temos um sabotador financeiro que prejudica a nossa organização financeira. O problema é que a gente não sabe, né? O problema tá aí. Então, assim, a gente, para conseguir controlar as finanças, precisa ter a consistência, precisa ter essa, como eu posso dizer, trabalhar esses fatores internos dentro de nós, trabalhar a inteligência emocional, trabalhar os nossos padrões, entender o que a gente está fazendo de errado, o que a gente faz de forma automática que prejudica as finanças, trabalhar as nossas crenças limitantes, que é muito importante. E aí, por fim, a gente faz um planejamento financeiro. Aí, por fim, que a gente usa uma planilha, entende? A planilha, ela é uma ferramenta para ajudar a gente a controlar as finanças. Ela é essencial? Ela é. Só que eu te digo uma coisa, o que é mais essencial ainda é você trabalhar as suas questões, os seus fatores internos, as questões que estão relacionadas ao nosso cérebro. É você trabalhar a sua inteligência emocional, é você trabalhar suas crenças limitantes, que depois eu vou falar um pouquinho mais pra frente. É você trabalhar os seus padrões, muito importante. Aí depois a gente parte pro planejamento financeiro. Então, é isso, tá? Aí sim você consegue seguir com o seu planejamento financeiro com o que está determinado lá. Então, não adianta você começar
fazendo uma planilha, não adianta você começar anotando gastos ou não adianta você começar cortando os gastos, tá bom? Não é por aí que a gente começa a nossa organização financeira, isso é muito importante, tá? Esse ainda não é o primeiro passo, tá bom? Então você consegue entender por que muitas pessoas elas não conseguem manter a organização financeira? Eu já vi várias perguntas de pessoas, não fazendo para mim, mas também fazendo para outros educadores financeiros, de pessoas falando, eu começo, mas não consigo... Eu até começo minha organização financeira, mas não consigo manter. Minha vida até como ficou organizada por um certo tempo, depois desleixou tudo e agora está uma bagunça, estou endividado. Por que isso acontece? É justamente porque as pessoas elas querem começar por onde não deve começar. Quer começar cortando gastos, quer começar fazendo uma planilha, quer começar anotando, né, gastos. Isso não faz sentido. A gente tem que começar, principalmente quem tem muita dificuldade financeira. Se você tem muita dificuldade financeira, você tem que trabalhar os seus fatores internos. Você precisa entender, trabalhar a sua inteligência emocional, que eu vou falar já já. Você precisa entender as suas crenças limitantes. Você tem que entender quais são os seus padrões que estão te prejudicando, os seus sabotadores financeiros que também prejudicam a sua organização financeira. Quando você entende isso, esses conjuntos de fatores, aí já era. Você vai embora, suas finanças tendem a ficar organizadas e se mantêm. E não tem como você, entendendo isso, você, por exemplo, começar e depois bagunçar tudo de novo. Não tem como. Uma vez que você entende isso, controla suas finanças, você não desaprende mais. É igual andar de bicicleta. Você aprende uma vez, pronto. É pro resto da vida, você não desaprende. E é assim que funciona a nossa organização financeira, tá? E uma coisa que eu falo, isso é muito importante, controlar as finanças é muito mais emocional do que racional. Eu fiz até uma enquete uma vez no meu Instagram, eu coloquei lá, o que vocês acham? Controlar as finanças é mais emocional ou mais racional? As pessoas elas acreditam muito que é mais racional. Eu acho que é porque fala finanças, números, envolve, né? Acha que é matemática. Né? Pode ficar tranquilo, pode ficar sossegado que para você controlar as finanças você não precisa ser bom de matemática, você não precisa ser um expert em matemática, não precisa ser bom com números, não precisa saber ser um expert do Excel para você fazer seu planejamento ali. Não precisa disso. Fiquem sossegados, controlar as finanças é mais emocional do que racional. Obviamente você precisa saber ali fazer uma continha de mais, uma continha de menos, né? Que você também não vai... precisa saber, tem que saber pelo menos o básico do básico. Mas expert não precisa. Tira isso da sua mente, tira isso da sua cabeça, quebra essa crença limitante. Isso até é uma crença limitante, você acredita nisso e não é verdade. Tanto que existem professores de matemática, existem pessoas que são contadores, né, que fazem contabilidade, que são endividados, que têm dívidas. São provas de que não tem necessidade de você ser bom em matemática, não tem necessidade de você ser um expert em matemática para poder organizar a sua vida financeira, tá bom? E só para vocês terem uma ideia, como que a inteligência emocional ela é importante para nossas finanças, olha só. Isso é uma estimativa, tá? Aproximadamente 90% das pessoas que são endividadas não têm inteligência emocional. E eu diria que os 10% ali, não sei, pode ser que até tem inteligência emocional, mas foi mais uma falta de planejamento, tá? Mas, eu diria que 90% a 100% não tem. É mais uma questão de estimativa. Por que isso acontece? Para vocês poderem entender, vamos lá. O nosso cérebro, ele tem uma... Eu não sou um expert, viu, gente, em neurociência, mas é só para vocês entenderem. Digamos assim, que ele tem uma parte do cérebro que é chamada de... É o sistema límbico. O sistema límbico é a parte emocional do nosso cérebro, digamos assim, a parte da emoção, tá bom? E aí nós temos outro sistema chamado o neocórtex. O neocórtex é a razão. Então, para vocês entenderem, sistema límbico é a emoção. O neocórtex é a razão, ok? Então, o que acontece? Quando você recebe uma informação de fora, qualquer tipo de informação, tá? Quando você visualiza, você recebe uma informação, o primeiro a captar a informação, quem é? É o sistema límbico. E o sistema límbico é o da emoção. Entendido? Ok? Então você recebe uma informação de fora, o sistema límbico capta. E aí o que acontece com a maioria das pessoas? Elas agem no impulso. Elas agem sem pensar. Porque o sistema límbico ele é disparado. Então você age na emoção, você tende a agir na emoção. E o que é o certo a fazer? Você precisa parar,
Você precisa pensar, refletir, respirar. Para quê? Para que o seu sistema límbico ele mande a informação para o neocórtex, que é a parte racional do seu cérebro. E aí você tende a tomar uma atitude racional. Você para, você pensa, e aí você tem a inteligência emocional. Isso que é inteligência emocional. É você receber a informação, seu sistema límbico emocional, que é a parte emocional, vai captar aquilo, e aí você não age no impulso, você não pode agir no impulso, você precisa parar, pensar, entender o que de fato aconteceu. Aí você manda a informação para o neocórtex, que é a parte racional do cérebro. E é isso. E aí você tende a tomar uma decisão mais correta, digamos assim, de forma racional e não de forma emocional. Essa que é a ideia, aí você toma a decisão correta. Então, você consegue entender que inteligência emocional é extremamente importante para a nossa vida como um todo. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, esse notebook aqui, né? Quando eu fui comprar eu estava, acho que desde, não sei exatamente, a gente está em 2021, lá em 2020, ali em meados de, acho que setembro, agosto, setembro, enfim, eu já estava muito querendo comprar esse notebook aqui. Minha esposa tinha um, eu estava usando dela, eu estava muito a fim de comprar esse, ele é muito bom. E aí eu comecei a pesquisar. E a gente sabe que a internet, você pesquisa uma coisa no celular ou no notebook, aí depois qualquer site que você entra, é informação ali, ó, notebook aqui, notebook ali, oferta, abaixou, desconto, tudo mais. E aí você com aquele monte de informação, se não tiver inteligência emocional, o que você faz? Você tende a agir no impulso, você tende a agir na emoção ali e acaba comprando e depois se arrependendo. Mas eu fui pesquisando, fui entendendo um pouquinho mais, até então eu não entendia tanto assim de notebook. Fui entendendo e tudo mais para saber qual que era o melhor, qual que era o pior, qual que se adaptaria melhor com os programas que eu preciso utilizar aqui para poder editar os vídeos e tal. Fui pesquisando. E olha só o que aconteceu. Nessa que eu estava pesquisando, eu quase caí em um golpe financeiro. Justamente o notebook que eu queria, eu recebi um e-mail, é porque eu excluí, mas eu ia mostrar. Eu recebi um e-mail falando que eu tinha um notebook do que eu queria, mas num preço assim absurdamente baixo. E aí eu na emoção, e o site era até o site da Americanas, na hora que eu olhei assim, eu falei, meu Deus, não, peraí, tá muito barato, eu vou aproveitar a oportunidade, vou comprar. Cliquei no site, e aí fui e comecei a meio que achar estranho, assim, tava muito parecido mesmo. Só que o que eu fiz? Eu lembro que eu cliquei, e aí eu falei, eu não vou passar meu cartão, porque eu comecei a desconfiar, não vou passar meu cartão, mas eu vou gerar um boleto. E aí gerei um boleto. No que eu gerei um boleto, tinha umas informações assim meio estranhas, assim, eu não tava meio bem desconfiado mesmo. E aí eu não paguei, depois eu fui pesquisar mais a fundo daquele site, e aí eu fui ver o CNPJ, fui ver algumas informações, e eu vi que era um site falso, era um golpe. Então imagina, quase que eu agi na emoção, quase que eu comprei um notebook, quase que eu perdi dinheiro na verdade, né? Quase que eu caí no golpe financeiro. Então, eu tive inteligência emocional o suficiente para esperar, e esperei até a Black Friday, até novembro. Quando chegou novembro, tinha umas lives de algumas lojas, eu fui participei das lives, porque eu queria muito, né? Pesquisei, tive paciência de esperar, já tinha meu dinheiro separado. E aí, só que na live nem apresentou o notebook, porém, no site, durante a live, tinha a promoção do notebook e eu consegui um desconto de quase R$ 1.400. Olha só, um desconto de quase R$ 1.400. Porque no dia seguinte eu ainda fui olhar e o preço já tinha aumentado. Depois, alguns dias eu até fui lá, não tinha mais, nem tinha mais o notebook até. Mas, tá vendo a questão da inteligência emocional como é importante na nossa vida financeira? Eu soube esperar, você tem que saber pegar a informação, captar, o sistema límbico vai captar, vai entender, e aí você vai parar, vai pensar, vai raciocinar, vai mandar para o neocórtex e você vai tomar a decisão correta. Essa é a ideia da inteligência emocional. Tá? Nos investimentos, inteligência emocional também é muito importante. Tá bom? Nos investimentos é algo assim essencial. Por quê? Quando você começa a investir, principalmente quando você vai para a renda variável, que é onde varia bastante, as pessoas que não têm inteligência emocional tendem a se desesperar um pouco. Por quê? Primeiro, por conta da falta de estudo, claro, mas tem que ter inteligência emocional para você entender que que vai acontecer de você ter percas, de você perder um pouco do seu dinheiro. Então você não tem que se desesperar para, nossa, eu tô perdendo dinheiro e agir na emoção e tirar o seu investimento. Não, você tem que ter calma, calma, raciocina, deixa a informação ali entrar no seu sistema límbico, você entender, fala, peraí, calma, isso é normal acontecer, eu estou exposto a isso, é renda variável, vai cair, mas depois vai subir. E aí, em vez de você resgatar o seu dinheiro e perder, você vai esperar as ações subir novamente, e aí você vai tomar uma atitude racional, uma atitude correta, e não vai perder dinheiro. Então, é isso, tá vendo?
Nas compras, quando você vai fazer compra, olha só, se você for no mercado, não sei se já aconteceu com você, mas se você for no mercado e fazer compras quando você está com fome, você tende a gastar muito mais. Principalmente quando você está com fome, você começa a pegar um monte de coisa assim. Agora, quando você tem inteligência emocional, o que vai acontecer? Você vai parar, você vai analisar, fala, peraí, eu tô morrendo de fome aqui, tô fazendo compra e tô pegando muitas coisas de forma exagerada e não tem necessidade. Calma, quando eu chegar, eu vou fazer minha compra, vou seguir minha lista aqui. Quando eu chegar em casa, eu como alguma coisa, alguma besteira, algum lanche, faço minha janta, meu almoço, enfim, e eu tomo minha comida. Pronto. Você recebeu a informação, você entendeu, o sistema límbico ali foi disparada a emoção, mas você parou, você pensou, você entendeu que você estava com fome e estava gastando sem necessidade, e aí mandou a informação para o neocórtex, pronto, tomou a decisão correta, tá? Então tem que entender essas coisas. Isso causa um impacto muito grande na nossa vida financeira. Sem ter inteligência emocional, entender suas crenças limitantes. O que é crença limitante? A crença limitante é tudo aquilo que você acredita que na verdade não é verdade. E isso te impede de crescer, de evoluir, de se desenvolver. Deixa eu ver aqui algum exemplo de crença limitante. Nos investimentos, por exemplo. Muitas pessoas acreditam que para você investir, você precisa ser rico, você tem que ter muito dinheiro. E não, isso é uma crença limitante, porque não é verdade. Mas a pessoa acredita fielmente que isso é verdade, mas não é. Você com R$ 1, dependendo do investimento que você vai fazer, você já se torna uma pessoa investidora. Então não é verdade, é uma crença limitante. Então é isso. Se você acredita em algo fielmente ali, só que na verdade isso não é de fato verdade, isso te impede de crescer, de evoluir, isso se torna uma crença limitante. E nas finanças as pessoas têm muita crença limitante, e às vezes nem crenças relacionadas ao dinheiro em si, mas crenças limitantes relacionadas a elas mesmas. De não acreditar que elas conseguem, de que elas podem, de que elas têm capacidade, de que é possível sair da situação do caos financeiro que elas estão, né? Então as pessoas acreditam muito, têm muitas crenças limitantes, assim como eu tenho também. Só que a partir do momento que a gente tem conhecimento disso, que a gente sabe quais são as nossas crenças limitantes, aí fica um pouco, não é que seja fácil, mas fica mais fácil disso ser trabalhado e da gente conseguir eliminar essas crenças limitantes. Muito em breve, logo, durante essas nossas conversas, vou fazer conversas, né, essas conversas aqui com temas relacionados à inteligência emocional, crenças limitantes, planejamento financeiro. A princípio, esse aqui é mais para a gente entender por onde começar. Então, dito tudo isso, entendendo tudo isso, por onde que a gente começa a nossa organização financeira? Qual que é o primeiro passo que você precisa dar para você começar a controlar suas finanças, tá? Então, assim, é muito importante que você preste atenção, principalmente se você tem muita dificuldade financeira, principalmente se você tem uma dificuldade enorme de organizar sua vida financeira, você precisa ouvir tudo que eu vou falar aqui, tá bom? Não despreza, presta bastante atenção, anota se você quiser anotar tudo que eu estiver falando e pratica, tá bom? Pratica. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, o primeiro passo que você tem que dar é trabalhar os seus fatores internos, que foi o que eu falei aqui agora. Você tem que trabalhar sua inteligência emocional, suas crenças limitantes, tem que trabalhar os seus padrões. Pensa aí, o que você faz de forma automática com o seu dinheiro? Primeira coisa que você faz, por exemplo, recebi meu salário hoje e já no final de semana, já está programando o final de semana para gastar tudo. Não seria melhor você ter e aí no final do mês nem sobra dinheiro, né? Não seria melhor você ter um padrão de, quando receber seu salário, a primeira coisa que você faz, separar uma parte para investir, para guardar, para poupar, enfim? Não seria ideal ter um padrão desse? Então, porém, para você conseguir um padrão, você precisa ter constância, tem que fazer sempre, até que se torne algo automático, tá certo? Então, trabalha os seus fatores internos. Inteligência emocional, crenças limitantes, seus padrões, tá? E entenda uma coisa, planilha não é uma planilha que vai resolver os seus problemas financeiros, a planilha é apenas uma ferramenta que vai te auxiliar, tá bom? Que vai te auxiliar. Deixa eu ver aqui. Uma coisa legal também, que eu até indico que vocês façam, para você conseguir trabalhar os seus fatores internos. Procure coisas relacionadas à psicologia financeira, é uma boa coisa você fazer. Tem livros relacionados a isso, tem vídeos no YouTube, né, aulas, lives, participa, veja pessoas que falam bastante a respeito desse assunto e siga elas. É muito legal, é muito importante você trabalhar essas questões também, essas questões psicológicas financeiras, que você pode ter certeza que vai te ajudar demais.
Eu vou dar dica de 2 livros que são muito bons para você se organizar financeiramente, para você trabalhar também a sua mentalidade. Só 2 livros. O primeiro é Os Segredos da Mente Milionária, tá? Ele é muito bom, fala bastante também da gente mudar os nossos pensamentos, né, nosso mindset. E o segundo livro é O Pai Rico, Pai Pobre. Muito bom também. Eu indico que vocês leiam. Então, esse é o primeiro passo. O primeiro passo para você organizar sua vida financeira. Trabalhe seus fatores internos. Inteligência emocional, crenças limitantes, seus padrões, aquilo que você faz de forma automática que prejudica a sua vida financeira. Pesquise assuntos relacionados à psicologia financeira. Pesquise assuntos relacionados à mentalidade financeira. Tá bom? E 2 dicas: livros. Os Segredos da Mente Milionária. Pai Rico, Pai Pobre. Beleza? Faça isso. Segunda coisa. Segundo ponto muito importante que você precisa trabalhar, o segundo passo, né, digamos assim, é você ter clareza. Não despreza isso, que isso é muito importante. A gente precisa ter clareza da nossa vida. E presta atenção, olha só qual que é o significado da palavra clareza. Clareza significa você ter consciência do seu estado atual. Ou seja, você precisa entender o que está acontecendo na sua vida hoje, o que você está se passando hoje, como que você está hoje. Você tem clareza disso? Muitas pessoas não têm o que está acontecendo na vida delas, elas não têm essa clareza. E tem mais, entender o que você deixou de fazer que produziu os seus resultados atuais. O que você deixou de fazer lá atrás que você tinha que fazer e que produziu os resultados que você tem hoje? O que você olha para você hoje, para sua vida como um todo e fala, nossa, hoje eu estou assim porque lá atrás eu não fiz o que eu precisava fazer de fato. Você tem essa clareza? Essa clareza de saber aonde você está? Você tem essa clareza? É muito importante, né? Aonde você quer chegar? O que você quer ser na vida? O que você precisa fazer para conseguir de fato chegar no seu objetivo, alcançar o seu objetivo? A gente tem que ter clareza disso, entender isso, entender onde você está, onde você quer chegar, o que você precisa fazer e tudo mais. Por exemplo, como que você quer estar daqui 5 anos, digamos assim? Qual que é o seu objetivo? Você quer estar numa casa melhor? Você quer ter um carro melhor? Você quer estar com a sua vida financeira completamente organizada, não ter nenhuma dívida? Você quer ter tantos X de dinheiro investido? O quê? Qual que é o seu objetivo? Como que você quer estar? Ok, defina isso, tenha clareza disso, tenha clareza do que você quer. E aí depois, você tem que pensar o que eu estou fazendo hoje que vai me impedir de chegar lá. Ou melhor, o que eu tenho que fazer para eu conseguir chegar no meu objetivo. Entende? Se você está tendo os mesmos resultados, é porque você está fazendo as mesmas coisas. Então você precisa fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. É isso. Tem que ter essa clareza, tá? A questão de você entender onde você está, eu vou trazer um pouco mais para as finanças. Olha só. Por exemplo, tem pessoas que estão na classe ali de pessoas endividadas, então ela está endividada. Ela já reconhece, opa, tenho muitas dívidas, agora eu preciso começar a me organizar para sair das dívidas, né? Para sair das dívidas, enfim. Tem pessoas que elas não têm dívidas, porém nunca sobra dinheiro. Não tem dívida, mas nunca sobra dinheiro. Tem essa classe de pessoas. Tem a classe de pessoas que até sobra dinheiro para elas. Elas até conseguem ter um dinheiro sobrando ali no final do mês. Porém, elas não investem, não tem nem sequer uma reserva. Tem pessoas que estão nessa classe. É como se fosse um degrau, né? Cada pessoa está num tipo de degrau diferente. E tem pessoas que já investem, já tem uma reserva, mas precisa avançar, precisa ir para investir, ter investimentos mais arriscados, né? Precisa, digamos que eu não posso te falar, precisa evoluir. Então, onde você está nessas classes de pessoas assim? Você está endividado? Ah, você não tem dívidas, mas o dinheiro nunca sobra. Ah, o seu dinheiro até sobra, mas você não investe, não tem uma reserva feita. Ah, você até investe, mas tem uma reserva, mas é só isso, parou por aí. Então tem um degrau que a gente precisa ir subindo de cada vez. E aos poucos, gente, você não precisa ter pressa. Tá? E você não tem que ficar se comparando com outras pessoas. Tem pessoas que tendem a fazer isso, de ficar se comparando com outras, de falar, ai meu Deus, mas eu tô com tanta dívida, e fulano tal nem dívida tem, já até investe, já tem uma reserva, tá melhor do que eu. Só que assim como você, ele também tem um degrau para chegar.
E ele também deve ter passado pelas mesmas coisas que você passou. Isso é um ponto bom, isso é um ponto positivo que você tem que olhar. Aí sim você tem que se comparar e pensar da seguinte forma: bom, se aquela pessoa chegou onde ela chegou, eu também consigo. Esse tem que ser o seu pensamento, entende? Então assim, tenha clareza do que você, de onde você está, de onde você quer chegar, do que você tem que fazer para chegar onde você quer chegar, e aí você vai avançando de níveis, né, nos próximos níveis. Então, esse é o segundo passo, tá? Relembrando, primeiro passo, então, trabalhar os seus fatores internos. Segundo passo é você ter clareza de onde você quer chegar, de onde você está, tá bom? Terceiro passo, e não menos importante, é a questão de você definir objetivos. Por que é importante a gente definir objetivos? Como que você vai medir? Como é que você vai medir se você está chegando, se você está perto, se você está longe, sendo que você nem sequer tem objetivos? É a mesma coisa que você, por exemplo, entra dentro de um carro, você chama lá um Uber, chama Uber, aí você entra, aí ele pergunta pra você, qual que é o seu destino? Ah não, esse exemplo não é muito bom, né? Porque no Uber você coloca o destino, então não dá. Então vamos imaginar um táxi. Aí você entra no táxi. Aí ele vai perguntar pra você, né? Pra onde você quer chegar? Onde você quer ir? Qual que é o seu destino? Aí você fala pra ele, sei lá, me dá pra qualquer lugar aí. Ele tende a, ou ele vai te achar que você é doido, doida, ou ele vai falar pra você descer do carro, porque não faz sentido algum você não saber pra onde você quer ir. Consegue entender? E nas finanças é a mesma coisa, você tem que ter objetivos. E uma coisa importante, o seu objetivo não pode ser sair das dívidas. Porque o seu objetivo tem que ser algo grande, sabe? Sair das dívidas é uma meta. E mais do que uma meta, vai ser uma consequência de você controlar suas finanças. Quando você controla suas finanças, entende seus fatores internos, faz um planejamento, vai ser uma consequência você sair das dívidas, vai ser uma meta. Porque se você definir sair das dívidas como um objetivo, sabe o que vai acontecer? Você vai acordar todo dia de manhã, aí vai acordar, ai meu Deus, pensando já no seu objetivo que é sair das dívidas. Tudo que você vai fazer vai ser em prol de sair das dívidas. Isso vai se tornar algo maçante, algo pesado, sabe? Algo ruim para você e você tende a desanimar. Isso não, o seu objetivo tem que ser algo, como eu posso dizer, algo que vai te motivar de fato, porque essa é a ideia de você ter objetivo, é você se motivar em fazer aquilo. Entende? Então, meu objetivo é juntar bastante dinheiro, investir e tudo mais, para lá na frente, daqui 5 anos, eu dar uma boa entrada numa casa, ou eu comprar à vista, ou eu ter um bom carro, ou eu fazer uma viagem que eu quero. Enfim, tem que ser algo legal, algo que você vai de fato se motivar. Entende? Que aí você vai acordar todo dia lembrando daquele seu objetivo. E lembrando que, ontem eu consegui fazer isso, isso e isso. Esse mês eu consegui guardar tanto. Meu objetivo está se aproximando, eu tô conseguindo, eu tô chegando lá. Essa é a ideia de você definir objetivos. Defina objetivos. E assim você vai conseguir medir. Você vai conseguir saber aonde você quer chegar. Você vai conseguir saber se você está perto, se você está longe, se falta muito, se falta pouco. Então, tenha isso na sua mente. Defina seus objetivos, que é muito importante. Tá bom? Não ande por aí como um doido ou uma doida, né? Sem saber para onde você está indo, sem destino algum. Tenha o seu destino, tá bom? E quando você alcançar, defina outros. Não para não, tá bom? Estamos sempre evoluindo, né? Sempre nos atualizando, sempre tem coisas novas para a gente fazer. Isso é muito importante também, tá bom? Não só nas nossas finanças, mas na nossa vida profissional, nossa vida sentimental, material e tudo mais. E o último passo, e não menos importante, é a questão do planejamento financeiro. Eu queria até aproveitar, eu vou fazer uma conversa dessa aqui, falando sobre planejamento financeiro, que eu quero desmistificar isso. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas, quando falam planejamento financeiro, as pessoas, elas meio que se contraem, elas ficam retraídas, sabe? Elas acham que planejamento financeiro é algo complicado, é algo difícil, é algo que a gente... Nossa, tem que ser expert em planilha, tem que fazer não sei o que, equação de segundo grau, não sei o que. Não, planejamento financeiro não é isso, gente. É uma coisa tão simples, é uma coisa tão básica de fazer e é essencial. E eu vou falar aqui para vocês como eu posso dizer, das qualidades, né, dos pontos positivos, dos benefícios de você ter um planejamento financeiro. É extremamente essencial, é bom demais. E você fazendo uma vez, tudo no começo pode ser algo difícil, porque a gente está aprendendo, assim como foi para mim. Só que depois vai ser algo tão natural, tão simples, e você vai ter agradecido. Você vai pensar, nossa, eu tinha que fazer um planejamento financeiro lá atrás. Tinha que ter um planejamento financeiro pessoal lá atrás.
E eu gosto de associar o planejamento financeiro ao o GPS da nossa vida financeira. Por quê? Quando a gente vai para algum lugar que a gente não sabe o caminho, a gente coloca no GPS. Ou de repente você quer pegar, até sabe o caminho, mas quer ver as rotas disponíveis, quer ver se está trânsito ou não, quer ver se tem algum... Enfim, a gente coloca no GPS, né? E aí o GPS ele vai mostrar as rotas, né? Por exemplo, se eu for levar minha esposa para o trabalho, eu tenho alguns caminhos alternativos que eu posso fazer, né? Para quem mora aqui em São Paulo sabe que tem a marginal. A marginal, digamos, assim, para você entender, ela meio que dá a volta, né? Assim, e tem caminhos que você pode fazer por dentro. Porém, o caminho que você faz por dentro tem farol, né? Tem muito semáforo e tudo mais. E você não pode andar numa velocidade, né, acima de 50 por hora. Dependendo do lugar, até 60 por hora você consegue. Mas geralmente é 50 ou 40 por hora aqui dentro das ruas de São Paulo. Na marginal, se você tiver de carro, tem a marginal expressa. Aí você consegue andar até 90 por hora. E quem está na local, e quem tem moto assim como eu, a gente tem que andar até 60 por hora. Então, de repente, se você tiver carro, às vezes compensa mais você ir pela marginal a 90 por hora. Se não tem farol, pode ter trânsito, mas você não tem farol, você consegue andar mais, mesmo que você dê uma volta muito grande, né? Tem mais quilometragem, porém pode ser que você chegue mais rápido do que você ir por dentro, mesmo que você esteja dando a volta. Tá conseguindo entender esse exemplo que eu estou dando? Esse é o GPS da vida, é exatamente isso, o planejamento financeiro. Você consegue, depois que você define os seus objetivos, você consegue ver os caminhos disponíveis que você tem, o que você pode fazer para alcançar o seu objetivo mais rápido. Se de repente acontecer alguma coisa, você sabe o que você precisa fazer ali para conseguir consertar. Entende? Essa é a ideia do planejamento financeiro, é o seu GPS da vida financeira. É isso. E olha só os benefícios de um planejamento financeiro. Você tem mais facilidade para alcançar o seu objetivo financeiro. Presta atenção que eu não estou dizendo que vai ser fácil. Eu estou dizendo que é mais fácil quando você tem um planejamento financeiro pessoal do que quando você não tem. Porque quando você não tem, como é que você vai saber o que você pode fazer para alcançar o seu objetivo com mais facilidade? Você não tem como medir. Você não sabe, você não tem uma clareza assim da sua vida financeira sem planejamento financeiro. Então, com o planejamento financeiro, torna um pouco mais fácil você alcançar os seus objetivos, tá? Segunda coisa, ajuda a você identificar suas prioridades e cortar gastos desnecessários. Então, quando você tem um planejamento financeiro e de repente você estiver numa situação ruim na sua vida financeira, você consegue saber o que é prioridade para você. Entendendo o que é prioridade para você, o que você vai fazer? Você corta os gastos desnecessários, o que não é prioridade, o que você consegue cortar e equilibrar, entende? E aí, isso vai te ajudar demais, você identificando isso. E se de repente você precisar reduzir gastos, você consegue fazer isso com mais facilidade, tá bom? Um exemplo, por exemplo, é bom, né? Um outro exemplo. Se você paga a conta de energia e você tem um planejamento financeiro, você consegue ir vendo de acordo, né, nos meses anteriores quanto você gastou, quanto você está gastando, o que você precisa fazer para reduzir. Então, se tá aumentando, você tem que parar e pensar, peraí, minha luz está aumentando demais, está acontecendo alguma coisa. Eu sei que até recentemente eles aumentaram aí para 50% do valor, mas enfim. Por exemplo, no mês de agosto, julho, acho que foi julho, uns 2 meses atrás, a minha conta de energia veio aproximadamente R$ 44. Aí no mês seguinte veio R$ 58. Então aumentou. E aí eu vi uma notícia na televisão que o micro-ondas, ele estando em stand-by, né? Stand-by é só na tomada, sem você utilizar, ele gasta em torno de R$ 13. E de fato, nos 2 meses anteriores eu não deixei ele tanto assim na tomada. E no mês anterior, que aumentou um pouquinho mais a conta de luz, eu deixei ele um pouco a mais. Eu deixei o mês todo na tomada, digamos assim. E pode ser que seja isso, então. Não sei. Eu vou ver esse mês. Esse mês eu já tô tirando ele mais da tomada, não tô deixando ele tanto tempo assim em stand-by, né? Então eu vou ver como é que vai ser a conta de luz esse mês. Se vier, né, abaixo do que veio antes, então eu consigo meio que entender que realmente era um micro-ondas, entende? É uma coisa que eu consigo reduzir, né? Apesar de conta de luz ser prioridade, eu ter que pagar, mas eu consigo reduzir ali, tá? Uma outra coisa que pode ser prioridade. Deixa eu pensar aqui que a gente tem que pagar e que não dá para reduzir, né? Um aluguel, por exemplo, é um valor fixo, é prioridade. Você tem que pagar, senão você é despejado, senão você perde a casa e tudo mais, um financiamento de casa, de carro. Tudo aquilo que você tem um bem atrelado é prioridade para você.
certo? Agora, deixa eu ver, televisão, né? Uma Netflix, uma Amazon Prime, algum pacote de internet que você tem, talvez não seja tanta prioridade assim, dependendo do momento que você estiver passando. Então, você conseguiria reduzir, entende? Você pode ligar, mudar o plano ou cortar, de repente, uma televisão pelo menos por um determinado tempo, somente se for necessário. Só que existem outras soluções, que seria você aumentar a sua renda, né? Que isso aí não vem ao caso agora, que a gente pode falar depois. Então é isso. Primeira coisa, facilidade para você alcançar seus objetivos. Segunda coisa que a gente falou aqui é ajudar você a identificar suas prioridades e cortar o gasto. Terceira coisa, quando você tem um planejamento, as chances são de que você não fique mais endividado. Porque você tem ali o seu planejamento, você sabe que você não pode gastar mais daquilo, você sabe quanto você pode gastar. E se você tem dívidas, você consegue sair com mais facilidade. E você consegue se organizar com mais facilidade para pagar aquelas dívidas. Você sabe quanto você consegue guardar por mês para montar uma reserva de criação de dívida e fazer o pagamento, certo? Quarto benefício, você consegue saber exatamente para onde que o seu dinheiro vai antes de você receber ele. Que é a ideia que eu falei lá no começo do vídeo, né? Não adianta você anotar seus gastos depois, você tem que determinar antes. Então, quando você faz esse planejamento de um ano todo, eu tenho meu planejamento do ano inteirinho, geralmente eu faço de 6 em 6 meses, tá? Mas é bom que você tenha de um ano. Então, antes de eu receber o meu dinheiro, eu já sei para onde ele vai, porque eu já tenho isso determinado até o final do ano. Então, eu já sei até, por exemplo, quanto que eu preciso fazer, quanto que eu preciso receber para conseguir suprir todas as minhas necessidades, entende? Eu sei, a partir disso, eu sei quanto que eu tenho que ter na minha reserva de emergência, né? E aí, a questão da reserva de emergência é você que tem que determinar, tá certo? É você que determina quanto você quer. Se você quer 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Isso é mais pessoal, tá bom? Que mais? Facilidade de se programar, pois você consegue identificar quanto tempo vai levar. Exatamente. É muito legal isso aqui porque você quer fazer uma viagem, e aí você vai, se programa direitinho, vê lá quanto que vai ser a viagem, o valor total. E você tem uma facilidade a mais para se programar quando você tem um planejamento financeiro. Você consegue saber quanto você precisa guardar ou quanto você tem para guardar para conseguir chegar naquele determinado valor. Aí você consegue ver, bom, aquela viagem vai dar R$ 1.000, deixa eu ver, eu consigo guardar, sei lá, R$ 100 por mês, então eu vou precisar ali de 10 meses para conseguir juntar os 1.000, né? E fazer aquela viagem. Então, basicamente é essa a ideia. O que mais? Saber quanto você pode gastar, né? Isso aí é fato, que eu já falei também. Você não tem preocupações com o dinheiro, você passa a não ter preocupação. Quando eu falo nessa questão que você passa a não ter preocupação, o que eu quero dizer com isso, né? Porque você tem tudo planejadinho. Você já sabe quanto você pode gastar, você sabe se você tem ou não o dinheiro. Então você passa a ficar menos preocupado. Você se torna uma pessoa mais tranquila financeiramente. Você vai sair com seus amigos para comer uma pizza, um lanche, um passeio. Você não fica preocupado com quanto você vai gastar, porque você já sabe, entende? E aí, por fim, o planejamento financeiro ele vai te proporcionar tranquilidade, equilíbrio e menos estresse. Justamente porque você tem um planejamento, está tudo planejado. Então, quando a gente tem as coisas planejadas, a tendência, né, organizadas, a tendência é que a gente passe menos estresse. Bom, apesar de tudo isso, como eu já falei, eu volto a dizer, a planilha ela é só uma ferramenta, tá, para você organizar a sua vida financeira. O que vai te auxiliar, vai te ajudar, obviamente vai, mas não condicione a sua organização financeira a uma planilha, tá? A um bloco de notas, a um aplicativo de finanças, não condicione a isso, tá bom? A gente precisa trabalhar todos esses fatores, como eu já falei. Então, para a gente finalizar só recapitulando, o primeiro passo é você trabalhar os seus fatores internos. Esse é o primeiro passo para você começar a organizar suas finanças. Trabalhe seus fatores internos, as questões que estão relacionadas ao nosso cérebro, né? Inteligência emocional, crenças limitantes, nossos padrões. Isso é muito importante, tá bom? O segundo passo é a gente ter clareza da onde a gente está, da onde a gente quer chegar, para onde a gente quer ir. O terceiro passo, definir os seus objetivos. Não se esqueça, não defina sair das dívidas como objetivo, tá bom? Defina algo grande, algo que vai te motivar, aquilo que você consegue medir. E por fim, fazer um planejamento financeiro. Você viu que eu falei o planejamento financeiro por último? Tá vendo como ele... Não é que ele não é importante, mas ele não é o por onde você tem que começar. Você viu que tem outros passos antes de você fazer um planejamento financeiro. Tem outros passos antes que você tem que passar. Então a ideia é essa.
Eu espero que vocês tenham gostado. Obviamente a gente vai melhorando aí, né? Não, talvez nas nossas próximas conversas, eu vou tentar trazer pessoas, e aí vai ser outros assuntos relacionados a finanças também. Eu vou tentar trazer pessoas aqui para poder, a gente tá conversando assim como a gente fez essa conversa imaginária. E aí a gente vai conversando, vai interagindo, a gente vai entendendo, a pessoa vai tirar dúvidas, né? Ela vai até, digamos que ela vai, entre aspas, assim, me entrevistar, né? E aí eu vou falando para vocês, e a gente vai discutindo aqui determinado assunto, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, eu te dou liberdade, você pode me perguntar, tá bom? Porque aí eu vou ter o maior prazer de te ajudar, de te responder. Você pode mandar nos comentários desse vídeo aqui, eu não sei se você está assistindo no YouTube, no Facebook ou no Instagram, mas manda o seu comentário para mim. Não todo dia, mas quase todos os dias eu abro a caixinha de perguntas lá no Instagram também. E aí você pode ficar à vontade para perguntar aquilo que você quiser, me mandar um direct, enfim, vou ter o maior prazer de poder te ajudar, tá bom? Porque, como eu falei lá no começo do vídeo, a ideia é essa, é de fato poder agregar valor para você. Então, a ideia, quando eu pensei em fazer esses vídeos, esse tipo de conversa aqui, é de fato poder sanar as dúvidas das pessoas, né? Que eu sei que, mais de 70% da população brasileira está endividada, tem dívidas. As pessoas não conseguem se organizar. Isso não é ensinado nas escolas, as pessoas não nascem, né, tendo esse aprendizado, essa cultura financeira. E eu sei que é muito importante, eu sei que muitos casais têm separação por conta das finanças. É um dos motivos até do divórcio, é a vida financeira. Eu sei que tem muitas pessoas que têm insônia, que têm dificuldade, têm estresse. Muitas coisas ruins acontecem porque ela não consegue se organizar financeiramente. E a minha ideia aqui é poder, de fato, conseguir te ajudar, tá bom? Espero que você tenha gostado de verdade. Se você está me ouvindo agora é porque você ficou até o final do vídeo e eu fico muito feliz demais de saber que você ficou até o final desse vídeo. De verdade mesmo. Muito obrigado. E é isso. A gente se vê então no próximo vídeo.